Tudo começa no meio de uma forte tempestade, com raios caindo sobre as montanhas. Nisso, um homem com várias espadas cravadas no corpo avança no ar contra uma fera gigante. O guerreiro ataca com tudo, usando talismãs mágicos para tentar perfurar o monstro. A fera coberta por raios vermelhos mostra toda a sua fúria. Com o impacto do golpe, a arma se estilhaça em pedaços. O homem coberto de sangue acha aquilo inacreditável e dá uma risada irônica. Ele comenta que nunca pensou que riria numa situação dessas e comemora ter conseguido. Faltava apenas um ano para a besta conseguir se tornar um dragão. A criatura lamenta que seu sonho estava tão perto de se realizar antes dessa luta. Ela havia vivido como um ser espiritual por quase 1000 anos aguardando esse momento. Indignado, o monstro percebe que trouxeram feitiços feitos especificamente para matar feras divinas. Com muita raiva, questiona o motivo de guardarem um rancor tão profundo contra ele. Mas o guerreiro o chama de tolo e avança novamente. A fera cai derrotada no chão e pergunta o que o homem ganhou com tudo isso. Já sem forças, o humano responde que não liga para ganhos, pois apenas pagou a dívida que tinha com seu benfeitor. Olhando para o céu, o guerreiro se pergunta se finalmente tudo acabou. Enquanto a fera dá seus últimos suspiros, ela pergunta o nome de quem a derrotou. Porém, a criatura já perde a consciência antes de ouvir qualquer resposta. Uma grande explosão consome o local, destruindo tudo ao redor. A alma da fera flutua na escuridão, lamentando se esse era o seu destino de morrer em vão. Nisso, um som de batida começa a ecoar pelo vazio e chama sua atenção. O monstro abre o olho surpreso e se pergunta se ainda está vivo. Ele sente os batimentos cardíacos e nota que sua energia sumiu, mas ainda resta força. Olhando em volta, a criatura não reconhece o lugar e acha que está presa. Com raiva questiona se achavam que seu corpo se submeteria só, porque selaram sua energia. Então, ele decide usar toda a sua força restante para quebrar aquele selo de uma vez. O esforço dá resultado, rompendo a barreira que o prendia. Totalmente exausto, percebe que não sobrou um pingo de energia em seu corpo. Ao erguer a cabeça, fica impressionado com o novo ambiente e se pergunta onde foi parar. Logo de cara, ele nota que o lugar está cheio de itens e tesouros extraordinários. O monstro fica curioso para saber quem é o dono daquele lugar com tanta riqueza acumulada. Olhando melhor, repara numa pedra no meio das oferendas e percebe que há algo escrito nela. A inscrição dizia ser para uma criança que nunca viu a luz do mundo. O texto desejava felicidade, deixando claro que aquilo era o túmulo de um bebê. Lendo isso, a criatura conclui que o lugar foi feito para o descanso daquela criança. Ele decide que o mínimo que pode fazer é recitar um mantra em respeito, mas ao se mover sente algo estranho e macio. Confuso, ele toca o próprio rosto tentando entender o que há de errado com a sua textura. Fica chocado ao olhar para baixo e ver que seus braços estão minúsculos. Além disso, repara que a sua barriga está redonda e gordinha. Sem acreditar no que vê, tenta entender o que aconteceu com sua antiga forma imponente. Ao ver seu reflexo numa moeda de ouro, percebe que se transformou numa criaturinha. Desesperado, morde o próprio braço, achando que isso não pode ser real. Aceitando a triste realidade, ele conclui que isso deve ser a reencarnação humana. Mesmo sem entender completamente a situação, sabe que precisa seguir em frente. Suspirando, o pequeno dragão decide focar apenas no que pode fazer agora e procurar algo útil. Ele encontra uma espada sagrada e outros tesouros, achando o gosto do dono bem peculiar. Em seguida, esbarra num escudo com uma maldição de petrificação e acha a armadilha muito clichê. Logo acha outro item que causa fome eterna, jogando-o de lado por ser algo clássico demais. Ele avalia uma poção que troca a voz por pernas e debocha, dizendo que aquilo nem é maldição. Intrigado, questiona por que um lugar tão iluminado só tem itens sombrios e amaldiçoados. Nisso, ele nota uma pequena joia brilhante e se aproxima para checar. O dragãozinho levanta a cabeça para ver de onde aquela pedra havia caído. Ele fica maravilhado ao ver um baú gigantesco brilhando no topo da montanha de moedas. A quantidade absurda de ouro forma uma verdadeira montanha deslumbrante à sua frente. Animado com a descoberta, ele comemora que acabou de tirar a sorte grande. Segurando uma joia escura, percebe que ela tem um poder espiritual forte e embutido. A pedra emite uma energia muito parecida com a que ele usava na sua vida passada. Sem pensar duas vezes, decide que precisa pegar aquele item para si. Porém, tenta puxar a joia e reclama que a decoração do baú está atrapalhando. Puxando com mais força, nota que a pedra começa a se soltar da estrutura. Ele usa suas pequenas patas para fazer alavanca contra o baú. Mas a joia não cede tão facilmente, fazendo o dragãozinho suar de frustração. Fazendo um último esforço extremo, sente o item finalmente ceder um pouco.
De repente, a pedra se solta de uma vez, arremessando-o para trás. Durante a queda, ele se assusta, mas jura não soltar o tesouro por nada. O pequeno corpo quica de forma desajeitada pelos degraus da montanha de moedas. Já no chão, esfrega a cabeça dolorida e lamenta que sua antiga forma nem sentiria esse tombo. Mas logo se alivia ao ver que a joia preciosa continua intacta nas suas patas. Nesse momento, raios azuis começam a estalar por toda a sala do tesouro. Ele sente uma pressão absurda no ar e vira para olhar. Uma distorção espacial se forma revelando que um ser poderoso está se aproximando. Recuando, ele admite que nem mesmo sua versão antiga teria garantia de vitória contra essa presença. Porém, sua alma orgulhosa desperta, lembrando que ele carrega o título de dragão negro divino. Então, do meio do redemoinho de energia mágica, uma pessoa finalmente atravessa o portal. A distorção mágica se intensifica e revela a criatura saindo do portal. O recém-chegado foca o olhar diretamente no pequeno intruso. Um imenso dragão dourado se ergue sobre a montanha de tesouros, encarando o pequeno filhote negro, firmando as patas no ouro. O protagonista questiona se o grandalhão está tentando suprimi-lo com sua aura. Convencido do seu próprio poder, ele avisa que não vai perder a disputa. Puxando toda a energia acumulada, o pequeno tenta soltar o seu rugido mais assustador. Porém, a fera dourada reage apenas com confusão diante do filhote. O grandioso rugido sai apenas como um espirro fofo, deixando o ex-dragão divino sem entender o próprio barulho. Ele cai de costas no ouro, percebendo o vexame, enquanto a imensa criatura nota que é apenas um recém-nascido. Aproximando o focinho, a fera dourada comenta que a pequena criatura está assustada, tremendo e com lágrimas nos olhos. O protagonista ouve que não precisa ter medo. Nisso, um forte brilho mágico começa a envolver o corpo do grande dragão. A fera assume a forma de uma linda mulher loira e segura, o filhote perguntando se assim é melhor. Apresentando-se como Cristina, ela deixa o pequeno surpreso por receber o nome dela tão de repente. Sentando nas moedas, a mulher pergunta se ele está bem e se já comeu alguma coisa. O protagonista entende a pergunta sobre fome, mas lembra que antigamente conseguia ficar meses sem comer. Porém, o estômago do seu novo corpo ronca alto, chamando a atenção de Cristina. Ele fica completamente chocado com o barulho absurdo vindo da própria barriga. O som não para de ecoar e o deixa ainda mais envergonhado com a situação. Observando isso, a loira decide tomar uma atitude ao ver que os instintos do filhote falam mais alto. Ela materializa uma garrafa de vidro, enquanto o pequeno dragão se pergunta o que ela planeja. Com bastante cuidado, a mulher balança o recipiente cheio de um líquido branco. Em seguida, ela tira a tampa, liberando o aroma no ar. O protagonista capta o cheiro imediatamente com seu pequeno focinho. Babando de vontade, ele percebe que aquilo é leite fresco. O ronco na barriga volta com força, fazendo-o engolir a seco. Mesmo assim, o seu orgulho antigo o faz hesitar se deveria mesmo aceitar aquilo. Cristina inclina a garrafa suavemente em sua direção, esperando uma resposta. Mas vendo a demora, ela começa a afastar o vidro e diz que se ele não quer, não há problema. Imediatamente, o filhote entra em pânico ao ver a sua refeição indo embora. Num pulo rápido, ele agarra a mamadeira com as duas patas e começa a tomar. Cristina dá uma risada suave, notando que o filhotinho estava realmente faminto. Enquanto bebe sem parar, ele se pergunta como um simples leite pode ser tão bom. O sabor é tão incrível que o pequeno mal consegue respirar de tão focado em sugar o líquido. A mulher pergunta se está gostoso e ele sente muita vergonha por estar gostando tanto. Ela se levanta no meio dos tesouros e pergunta se o dragãozinho aceita ir com ela. Estendendo a mão, Cristina o convida formalmente para segui-la. A loira promete que no mundo lá fora existem coisas ainda mais deliciosas e divertidas para experimentar. O protagonista não compreende todas as palavras, mas entende perfeitamente o convite. Refletindo rápido, ele conclui que ela não parece perigosa e aquele lugar só tem ouro sem utilidade prática. Além disso, sabe que o corpo atual é fraco e seria muito arriscado tentar sobreviver sem um guardião. Ele começa a andar para frente, segurando a joia negra e tenta se convencer de que não é por causa do leite. Caminhando de forma desajeitada, o filhote segue em direção à sua nova dona. Cristina o pega nos braços com carinho e dá as boas-vindas ao pequeno. Esfregando o rosto nele, ela confessa que achou que ele não nasceria e agradece por estar vivo. O dragãozinho repara na sinceridade da mulher, agradecendo apenas pelo fato de ele existir. Ela continua falando sobre a criança da profecia, e ele acha a situação um pouco estranha, mas agradável. Em seus pensamentos, o protagonista deduz que a alma original desse corpo já deve ter sumido.
Para mudar o clima, ele estende a pequena joia negra que havia pegado do baú. Curiosa, Cristina pergunta se aquilo é um presente ou se ele quer que ela guarde. A loira volta a abraçá-lo com força e ele acha melhor sua guardiã não ficar deprimida. Completamente derretida pela fofura, ela se pergunta como uma criaturinha tão linda foi nascer para confortá-la. Caminhando para a saída da sala do tesouro, a mulher pede que o pequeno cuide bem dela daqui para frente. Olhando para trás, o protagonista se sente grato pela chance de viver novamente. Em respeito, ele deseja que a antiga alma do filhote encontre paz na próxima vida. Agora, com um novo objetivo, o ex-dragão divino jura que não morrerá de forma inútil como da última vez. Focando no futuro, ele decide que se tornará forte o suficiente e usará qualquer coisa para isso. O tempo avança e mostra o bebê dormindo confortavelmente numa cama macia cheia de joias ao redor. Lentamente, ele começa a abrir os grandes olhos vermelhos, despertando de um sono profundo. Espreguiçando o pequeno corpo, ele solta um bocejo longo para começar o dia. Um mês já se passou e o protagonista se senta na cama, pronto para sua meditação matinal. Inicialmente, a adaptação ao corpo minúsculo foi confusa, mas ele foi se acostumando aos poucos. Concentrando-se, ele percebe que esse corpo consegue acumular energia direto no coração sem precisar de técnicas. No começo achou isso estranho, mas após ver Cristina usando magia, entendeu que era o padrão desse mundo. Graças a isso, ele foca todo o seu esforço em treinar apenas o seu centro de energia interno. O ambiente em que vive agora é um lugar privilegiado onde flui a mana mais pura possível. Além disso, seu corpo recém-nascido não possui nenhuma impureza o que torna o treino incrivelmente eficaz. Mas mesmo com tantas vantagens, ele admite que tem uma grande insatisfação no momento. Virando o rosto irritado, ele encara a raiz do seu problema. O motivo do seu estresse é um pequeno espírito vigilante que fica flutuando por perto o tempo todo. A criaturinha mágica começa a cutucá-lo, sem parar, fazendo-o questionar se aquilo não dorme. Cristina ficou preocupada em deixá-lo sozinho, e por isso invocou esse ajudante grudento. Por causa dessa vigilância constante, o dragãozinho não consegue fazer nenhum treinamento físico sem ser notado. Sempre que tenta se movimentar mais rápido ou sair do quarto, a fada bloqueia o caminho. E para piorar o espírito, corre para chamar a loira que logo aparece dando broncas e cortando a sua liberdade. Mesmo com as interrupções, o filhote percebe que a sua energia interna continua crescendo de forma constante. Com o nível atual, ele acha que finalmente chegou a hora de testar suas habilidades mágicas. De costas, o pequeno planeja usar magia de teletransporte para tentar escapar dali. Porém, ele conclui que é cedo demais para tentar isso enquanto não se livrar do espírito vigilante. Esquivando da fada, o ex-dragão admite que precisa criar um plano contra aquilo o mais rápido possível. Além desse obstáculo, ele também sofre com um problema de pronúncia causado pela sua própria estrutura bucal. Ele sabe que essa dificuldade para falar só vai sumir quando seu corpo amadurecer completamente. Nisso, o espírito começa a elogiá-lo e o filhote exige que pare, pois sente que vai morrer de vergonha. De repente, o pequeno sente um forte fluxo de mana se aproximando. Cristina aparece no meio do salão, perguntando se o bebê se comportou bem. Imediatamente, o dragãozinho corre na direção da mulher, notando que já é hora da refeição. Ela pergunta se ele sentiu saudades enquanto o pequeno tenta disfarçar, afirmando que só quer comida. A loira questiona se ele deveria apenas tomar leite e sugere carne, deixando o filhote animado. Mas a cuidadora nota que os dentes dele ainda não cresceram, o que o faz abrir a boca para provar que consegue comer. Cristina elogia a inteligência da criatura, enquanto ele se gaba mentalmente de ser uma fera divina de 1000 anos. Tranquilo, o protagonista acredita que a sua atuação deu certo, já que a guardiã não suspeita de nada. A mulher pega o filhote no colo, achando que ele quer um abraço, mas ele só exige o leite. Mesmo irritado, ele aceita o carinho, sabendo que ganhar o favor dela é uma tarefa necessária. Cristina olha para o pequeno com os olhos cheios de ternura e adoração. Abraçando o dragãozinho, a loira afirma que ele é a criaturinha mais fofa de todo o mundo. De repente, ela se dá conta de que acabou, esquecendo que era a hora da refeição. Pegando a mamadeira, ela oferece o alimento, enquanto o pequeno concorda que era exatamente aquilo que queria. Segurando a garrafa com vontade, ele admite que esse é o único motivo para se rebaixar a agir de forma fofa. Enquanto aproveita a sua refeição em paz, o ex-dragão divino observa a sua cuidadora. Como de costume, Cristina senta ao lado dele e começa a conversar sobre o seu dia. No passado, ele nunca teve paciência para ouvir os outros falarem, já que não tinha amigos. Embora a mulher não saiba que o bebê entende tudo pequeno,
percebe que ela gosta de desabafar. Falar livremente sobre os próprios sentimentos permite que a guardiã abra um sorriso muito mais relaxado. Graças a essas conversas diárias, ele já consegue entender quase todo o idioma e aprendeu muito sobre aquele mundo. Nisso, a loira o chama com uma voz suave, captando a sua atenção. Notando que a mamadeira esvaziou a mulher, percebe que o filhote tomou tudo. Animada, Cristina pede que o pequeno faça algo fofo, provando que aquela hospitalidade não vem de graça. Enquanto tem a boca limpa, o protagonista lamenta ter vivido 1000 anos como uma fera divina para acabar assim. Mas engolindo o orgulho, ele solta um barulhinho adorável, aceitando a humilhação em troca do leite. Mentalmente, o dragãozinho justifica a atitude achando que é o mais lógico retribuir um favor recebido. A loira aperta a criaturinha morrendo de amores, enquanto ele agradece por ela estar satisfeita. Sendo esmagado pelo carinho, o ex-dragão lembra que não pode ser rude com a própria benfeitora. Acariciando o bebê Cristina, deseja que ele tenha uma vida incrivelmente maravilhosa e feliz. Ouvindo palavras tão sinceras, o protagonista fica sem reação e reconhece a bondade dela. Ele admite que a guardiã é uma pessoa extremamente gentil e calorosa que transmite conforto natural. Como nunca recebeu tanto carinho na vida anterior, o pequeno não faz ideia de como retribuir essa afeição. Essa confusão o faz lembrar de uma pessoa do passado que costumava lhe perguntar coisas parecidas. Na memória, uma garota raposa questionava o guerreiro sobre a obsessão dele em querer ascender. O antigo humano ouvia a companheira perguntar se ele era realmente feliz, vivendo apenas para aquele objetivo. Irritada com o silêncio, a raposa o chamava de idiota, enquanto o guerreiro respondia que os caminhos deles eram diferentes. Cutucando a cabeça do amigo, a garota reafirmava que era exatamente por isso que ele era um idiota. Com um olhar sério, a raposa celestial perguntava se o homem já havia sido feliz alguma vez. Ela afirmava que o companheiro não sabia como era ser adorado, ou o que significava ser genuinamente amado. Focado no próprio objetivo, ele dizia não ter espaço no coração para sentimentos tão triviais e desnecessários. O humano rebatia, lembrando que a amiga também estava prestes a ascender, mas continuava apegada ao mundo. Sem hesitar, a jovem surpreendia o guerreiro revelando que havia decidido se tornar uma humana. Diante da surpresa dele, a raposa abria um sorriso enorme, admitindo que aquilo parecia loucura. Com o rosto corado, ela confessava ter se apaixonado por alguém que a aceitava mesmo sabendo da sua verdadeira natureza. Caminhando pelo local, a garota explicava que seria natural retribuir um amor tão grande da mesma forma. Passando pelo companheiro, a jovem desejava que um dia ele também conseguisse compreender esse sentimento. Zombando do amigo, ela duvidava que ele notaria se encontrasse alguém assim, enquanto o guerreiro negava totalmente. O humano alertava que virar humana a impediria de voltar àquele lugar, mas preferiu não acabar com a alegria dela. Com um sorriso suave, ele desejava que a raposa vivesse bem e recebesse todo o amor que tanto buscava. Surpresa com a sinceridade repentina, a garota ficava envergonhada sem entender aquela expressão gentil. Virando o rosto, o homem reclamava dos murmúrios dela, exigindo que falasse direito se quisesse dizer algo. Dando as costas, a raposa desejava uma boa vida ao guerreiro e saía correndo fingindo irritação. O homem observava a companheira se afastar enquanto ela gritava que não se importava com as palavras dele. Mas antes de desaparecer, a garota abriu um sorriso sincero, agradecendo pelo apoio. De volta ao presente, o filhote caminha com dificuldade, entendendo que precisa retribuir o afeto da guardiã. Entrando no quarto, Cristina mal consegue terminar a frase ao ver a cena diante dos seus olhos. Chocada, a loira deixa a bolsa cair no chão, enquanto o protagonista decide que mostrar sua evolução é o melhor agradecimento. Muito animada, a mulher se emociona ao ver que o seu bebê já está conseguindo dar os primeiros passos. Orgulhoso do próprio desempenho, o pequeno espera que essa demonstração faça a cuidadora dispensar o espírito vigilante. Mas as lágrimas nos olhos de Cristina deixam o dragãozinho em pânico, achando que a fez chorar de tristeza. Sem aviso, a loira avança rapidamente e agarra a criaturinha de surpresa. Apertando o filhote com força, a mulher grita emocionada com a fofura, enquanto ele percebe que ela está apenas eufórica. Colocando o pequeno de volta no chão, a guardiã lembra que quase esqueceu de entregar um presente para ele. Ela começa a procurar na bolsa, enquanto o protagonista fica na expectativa, torcendo para que seja comida. A cuidadora avisa que trouxe algo perfeito para o bebê engolir mesmo sem ter os dentes formados ainda. Segurando um ovo enorme, a loira revela que trouxe uma fênix para alimentar o seu querido filhote. Dentro da bolsa, a guardiã revela que aquilo se trata de um ovo de fênix. O item emite um brilho intenso no fundo, mostrando uma aura incrivelmente poderosa. Sendo a ave imortal, que repete a morte e a reencarnação,
O protagonista acha a descrição muito parecida com a do pássaro vermelho do seu antigo mundo. Porém, ele sabe muito bem que aquela criatura divina gigante não nasce de um simples ovo. Mesmo assim, o pequeno dragãozinho bate as patas de pura animação, pronto para devorar a refeição. Curioso e faminto, ele dá um tapinha de leve no alimento para testar a resistência. Em seguida, o filhote agarra o item se preparando para dar a primeira mordida. Enquanto Cristina observa completamente derretida de amores, o ex-dragão começa a mastigar sem cerimônia. Assim que consegue romper a casca, ele encontra um interior incrivelmente macio e suculento. Sem perder tempo, o bebezinho abocanha um pedaço enorme daquela gema brilhante. Imediatamente, ele fica chocado ao perceber que o sabor é absolutamente delicioso. Aliviada, a loira comenta que assou o prato com a chama de um dragão vermelho, temendo que ele não gostasse. Ignorando a preocupação dela, o filhote continua devorando tudo e nota uma leve mana de fogo no interior. Achando que o animal está comendo rápido demais, a guardiã oferece um pouco de leite para acompanhar. O bebezinho vira a garrafa com vontade, enquanto a mulher avisa que o estômago de um recém-nascido é muito sensível. Voltando para o prato principal, ele aprecia a textura macia, que desce facilmente pela garganta. Assim que termina o primeiro, o protagonista já mira o próximo ovo da cesta. Mas, ao tentar morder, percebe que esse, em específico, é peculiarmente vermelho e muito mais duro que o anterior. Como tem várias outras opções fáceis disponíveis, ele apenas empurra o item para o lado, decidindo comer depois. Após devorar tudo, o filhote cai para trás, com a barriga estufada, soltando um pequeno arroto de satisfação. Fazendo carinho na barriguinha dele, Cristina se impressiona com o apetite e avisa que vai buscar mais. Com isso, ela o cobre com um lençol, pedindo para o pequeno descansar ali mesmo. O ex-dragão solta um longo bocejo, admitindo que exagerou na comida e que vai demorar para digerir tudo. Lentamente o sono bate com força e ele começa a perder a consciência. Em poucos segundos, o bebezinho já está dormindo profundamente em sua cesta confortável. Algum tempo depois, a orelhinha do dragão se move, indicando o fim do seu descanso. Ele abre os olhos vermelhos de uma vez, voltando totalmente a si. Espreguiçando o corpo minúsculo, o pequeno levanta da cama e pisa firme no chão. Coçando o rosto, o protagonista se senta confuso, tentando entender se cochilou por muito tempo. Notando que está sozinho no quarto, a sua atenção logo é atraída por um cesto próximo. Ele percebe que a quantidade de ovos aumentou e deduz que Cristina deixou mais comida ali enquanto ele dormia. Lambendo os lábios, o filhote se sente totalmente recuperado da soneca e considera lanchar mais um pouco. Esticando as asinhas, ele tenta se convencer de que comer algo extra agora não fará mal a ninguém. Caminhando animado até o cesto, o ex-dragão jura que o objetivo é apenas absorver a mana de fogo em vez de pura gula. Mas assim que encosta as patas, ele sente uma superfície dura bastante familiar. O bebezinho dá um sobressalto ao reconhecer imediatamente a textura do item. Para sua surpresa, era aquele mesmo ovo vermelho e resistente que ele havia deixado de lado mais cedo. Encarando a refeição como um oponente, o pequeno concentra sua energia, sabendo que sem ninguém por perto aquela é a sua chance. Uma aura escura e intensa envolve rapidamente a sua pata dianteira. Puxando o braço para trás, o protagonista reúne uma quantidade enorme de força num único ataque. Com um movimento rápido, ele desfere um golpe pesado diretamente na casca vermelha. O choque gera uma explosão de energia mágica que ilumina todo o espaço. Porém, quando a luz diminui, o filhote fica indignado ao ver o ovo completamente intacto no mesmo lugar. Sendo jogado para trás pelo recuo do próprio ataque, ele não entende como não fez nem mesmo um arranhão. Rapidamente, o dragãozinho gira no ar e pousa em segurança, pronto para a próxima tentativa. Ofegante, ele percebe que quebrar aquela casca será muito mais difícil do que imaginava inicialmente. Invocando ainda mais mana escura, o ex-dragão admite que não queria ir tão longe apenas por um prato assado. Num salto alto, o bebezinho libera absolutamente toda a força do seu centro de energia, criando uma tempestade ao seu redor. A sombra ameaçadora do gigantesco dragão divino da sua vida passada aparece atrás dele, refletindo o seu verdadeiro poder. Um feixe de energia brutal atinge o alvo em cheio, pressionando a casca contra o chão do quarto. Pousando totalmente exausto, o protagonista se vira, querendo muito confirmar se o ataque extremo funcionou. Ao ver a rachadura, ele comemora o próprio sucesso, se gabando mentalmente de ser a criatura mais forte de todas. Já perto da casca, o filhote se prepara para devorar o prato que o fez gastar tanto esforço à toa. Mas assim que olha pelo buraco aberto, ele recua totalmente assustado com o que vê. De repente, algo pula de dentro da casca e acerta o focinho do dragão em cheio.
Completamente estático, ele escuta os finos pios daquele invasor sem conseguir entender a situação. Para o seu total choque, um pequeno passarinho branco e rechonchudo está sentado bem no meio das cascas. O ex-dragão aponta para a criaturinha em dúvida, questionando se aquilo realmente é uma ave. O recém-nascido inclina a cabeça e solta um pio fofo como se estivesse cumprimentando o outro. Desesperado com a perda da sua refeição, o protagonista tenta entender como o alimento assado virou um bicho vivo. Enquanto a avezinha pula alegremente ao seu redor, o bebezinho percebe algo estranho vindo dela. O ex-dragão congela no lugar assim que faz uma dedução óbvia sobre a situação. Analisando de perto, ele nota que o invasor transborda uma mistura exata da sua mana escura com pura energia de fogo. Nisso, o filhote entende que seu ataque de força total não foi repelido, mas sim completamente absorvido pelo ovo. Revoltado, o pequeno conclui que todo o poder que juntou até agora com tanto sacrifício foi parar no passarinho. Encarando a ave saltitante, o protagonista lamenta profundamente o roubo do seu trabalho duro de cultivo. Sem ligar para a frustração alheia, a criaturinha avança e se esfrega carinhosamente no rosto do dragão. Buscando aconchego, o pequeno pássaro se encolhe debaixo do pescoço dele, se sentindo totalmente seguro. Por causa dessa aproximação esquisita, ele se pergunta se as fênix nascem sendo tão naturalmente dóceis. Subitamente, uma epifania atinge o ex-dragão ao focar nos detalhes comportamentais do animal. Vendo a fixação intensa da bolinha de penas, ele suspeita que ela sofreu o instinto primário de imprinting. Com a lembrança de que feras do seu passado agiam assim, ele decide fazer um pequeno teste para confirmar. Durante a sua corrida de um lado para o outro, o filhote percebe que a criaturinha o acompanha com perfeição. Apesar de dar voltas desesperadas para tentar fugir, o pássaro não desgruda dele de jeito nenhum. Perto das lágrimas de cansaço, o protagonista finalmente aceita o fato de que virou a figura materna daquela fênix. Totalmente exausto, o protagonista reclama que a sua energia foi sugada de várias formas e decide ir descansar. Nisso, a pequena fênix bate as asinhas subindo no ar, enquanto o ex-dragão pergunta surpreso se ela já consegue voar. Deitando no local, o bebezinho resolve ignorar a situação, por enquanto, para tentar entender as coisas, já que está muito cansado. Fechando os olhos para dormir, o pequeno repara que a voz do passarinho está sumindo bem devagar. Nesse momento, ele percebe que a avezinha está prestes a chorar. Vendo as lágrimas caindo, o filhote entra em pânico, questionando se o animal está mesmo chorando. Muito irritado, o protagonista acha um absurdo aquela criaturinha sem noção fazer drama depois do prejuízo enorme que causou a ele. Enquanto isso, Cristina caminha apressada pelos corredores, lamentando ter voltado para casa mais tarde do que o esperado. Segurando uma cesta cheia de ovos assados, a guardiã tenta se apressar preocupada, achando que o seu bebê deve estar com fome. Chegando no quarto, a mulher abre a porta chamando pelo pequeno dragãozinho. Assim que entra, ela escuta um barulho e nota as cascas no chão, deduzindo que ele comeu tudo enquanto esperava. Porém, a cuidadora fica bastante surpresa com a cena bem na sua frente. Observando os dois na cama, a guardiã não entende o que é aquele bicho estranho junto do filhote. O ex-dragão dorme profundamente, todo encolhido, com o passarinho acomodado confortavelmente na sua barriga. Colocando a mão no rosto, Cristina fica espantada ao cogitar que aquilo na verdade seja um ovo de fênix. Acordando com a presença dela, a avezinha solta um pequeno pio. Curiosa, a guardiã se aproxima da cama querendo ver o animal mais de perto. Analisando a criatura, a mulher fica impressionada com a descoberta. Sentindo a aproximação, o passarinho salta, ativando uma poderosa chama vermelha ao seu redor. Exibindo uma mistura de magia de fogo pura e poder das trevas, o recém-nascido demonstra uma resistência absurda para a sua idade. Sendo um pássaro de fogo sagrado que viaja pelo jardim dos deuses, aquela cena parecia algo grandioso. Para a guardiã, ver um ser tão divino protegendo o último dragão negro parecia o destino agindo de forma misteriosa. Sentada ao lado da cama, Cristina entende que não seria certo forçar o contato e decide respeitar o espaço do recém-nascido. Subitamente, a fênix dá um pulo assustada com um movimento na cama. Coçando os olhos, o protagonista finalmente acorda do seu cochilo, espreguiçando o corpo pequeno. Confuso, o ex-dragão tenta perguntar para a cuidadora o motivo de um pássaro ter saído de dentro da sua refeição assada. Enquanto a avezinha se esfrega carinhosamente no filhote, a mulher levanta a hipótese de ser a nova fênix dessa era. Pensativa, ela explica que o ciclo normal exige pelo menos 100 anos após a morte da anterior para um novo nascimento acontecer. Com o protagonista observando o animal bater as asas, a cuidadora acha a situação muito estranha, já que a fênix atual deveria estar viva.
Diante daquela anomalia, a guardiã reflete se aquele encontro de dois filhotes com energias opostas é algum tipo de sinal do mundo. Sabendo que não pode ignorar o assunto, a mulher estala os dedos e invoca o espírito vigilante. Segurando a pequena fada, ela avisa que precisa se encontrar urgentemente com o ancião dos dragões vermelhos para pedir conselhos. Animado, o espírito vigilante promete cuidar de tudo, enquanto Cristina agradece pela ajuda valiosa. Virando para o bebezinho, a guardiã pergunta de forma carinhosa se ele consegue se comportar em segurança até ela voltar. Erguendo as patas de pura alegria, o protagonista comemora mentalmente o seu momento de liberdade. Apesar da preocupação em deixar os três sozinhos, a loira confia que o pequeno dragãozinho ficará bem. Ela sabe muito bem que o ex-dragão não é apenas inteligente, mas já demonstra ter os seus próprios valores formados. Diferente dos outros filhotes que usam a mana de forma imprudente e totalmente descontrolada, ele é bem diferente. Com extrema facilidade, a criaturinha consegue manipular o poder de forma exata e complexa, fazendo exatamente o que deseja. Mesmo já o considerando um gênio, a guardiã ainda carrega muitas dúvidas sobre a verdadeira natureza do filhote. Lembrando do mestre que lhe entregou o recém-nascido, ela se pergunta se algo foi feito com a criança antes de chegar aos seus cuidados. Espantando os pensamentos, a mulher decide que nada disso importa e que o aceita independentemente de quem ele seja. Com uma expressão radiante, ela reafirma sua posição como guardiã e se despede garantindo que voltará logo. Nisso, o bebezinho acompanha a saída dela, prestando atenção quando a loira para de repente, lembrando de um detalhe. A cuidadora comenta que a criança criada pelo ancião também é um gênio extremamente talentoso. Sendo assim, ela acredita que esse jovem habilidoso pode acabar servindo de grande ajuda para o desenvolvimento do protagonista. Deixando o ambiente, a mulher sugere alegremente que no futuro, os dois poderiam até mesmo criar uma boa amizade. Entregando a vigilância para o espírito, a guardiã pede que a fada a avise imediatamente caso qualquer imprevisto aconteça. Abaixando na altura da cama, ela avisa ao pequeno dragãozinho que ele deve ficar bem perto da sua babá mágica. Observando a mulher, o ex-dragão fica revoltado sem entender o motivo da cuidadora ainda estar ali enrolando para ir embora. Completamente apaixonada, Cristina ignora a impaciência do filhote e começa a apertar a bochecha macia dele. Sem resistir à fofura, a loira puxa o bebezinho para um abraço esmagador, esfregando seu rosto no dele com muita força. Depois do ataque de carinho sufocante, a guardiã finalmente se despede, prometendo ser rápida, enquanto o protagonista tenta recuperar o fôlego. Com um sorriso tranquilo, ela sai do quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Assim que o som do fechamento ecoa pelo ambiente, a orelhinha atenta do protagonista capta o silêncio absoluto. Encarando a saída, o pequeno se pergunta, cheio de esperança, se a mulher finalmente foi embora de vez. Sentindo que a chance perfeita chegou, ele fecha as patinhas com força, preparado para aproveitar a oportunidade. Dando um salto enorme da cama, o ex-dragão grita de alegria, comemorando a sua doce liberdade tão aguardada. Caindo no chão com estilo, ele deixa claro que ficará apodrecendo. Naquele berço o dia inteiro é algo totalmente fora de cogitação. Caminhando a passos firmes. O filhote reclama que o excesso de regras da guardiã o impedia até mesmo de conseguir treinar direito. Ignorando o espírito vigilante que voa ao seu lado, o pequeno decide dar uma volta explorando os arredores do berçário. Enquanto ele caminha focado no passeio, a Fênix segue seus passos soltando alguns pios animados. Irritado com a perseguição, o protagonista pede que o pássaro pare de encará-lo com aqueles olhos brilhantes cheios de expectativa. Sem paciência para lidar com o animal, o bebezinho avança e agarra a criaturinha pelo topo da cabeça. Com um movimento rápido, ele arremessa a Fênix por cima do ombro, resolvendo o problema de forma prática. Sentindo o passarinho se acomodar confortavelmente na sua cabeça, ele conclui que é melhor dar uma carona do que ter um bicho tropeçando nas suas pernas. Continuando seu percurso pelo quarto luxuoso, o ex-dragão se depara com um corredor iluminado que chama a sua atenção. Chegando de frente para a saída principal, o filhote calcula a altura da maçaneta e percebe que precisará de um bom salto para alcançá-la. Agachando o corpo diminuto, ele concentra sua força nas patas traseiras, totalmente pronto para tentar a sorte. Pegando impulso, o pequeno dá um salto vigoroso, empurrando o chão com toda a energia que consegue reunir. Voando em direção ao objetivo, o protagonista estica os bracinhos, crente de que o seu plano genial funcionou perfeitamente. No entanto, ao agarrar a maçaneta, o bebezinho logo descobre que a porta do quarto está completamente trancada por fora. Pousando em segurança, ele encara a fada flutuante, entendendo o motivo dela estar tão calma com a sua fuga. Mas recusando ser detido tão facilmente, o ex-dragão libera uma onda de magia escura, mostrando que não é um filhote comum.
Usando a energia negra de forma precisa, ele destranca a fechadura complexa, abrindo caminho para a sua tão sonhada exploração. Com um estrondo suave, a porta dupla se escancara, e o bebezinho salta para fora, celebrando que finalmente conseguiu abri-la. Já no chão do corredor, ele pondera que o mais importante agora é descobrir como a fada guardiã vai reagir a essa fuga. Vendo a criaturinha brilhar intensamente, o ex-dragão teme que ela esteja prestes a alertar a loira sobre a sua saída. Mas para sua surpresa, o espírito vigilante faz um gesto de reverência, deixando o filhote totalmente sem entender a situação. Percebendo a postura dócil do ser mágico, ele conclui com alívio que na verdade acabou de receber permissão para passear. O pequeno caminha pelo salão achando muito estranha essa atitude prestativa repentina, mas decide aproveitar a vantagem. Sem perder mais tempo, o protagonista acelera o passo focado em iniciar a sua grande exploração pelo ambiente misterioso. Encarando a grandiosidade do local, ele fica maravilhado com tudo o que está conseguindo observar. Caminhando pelo imenso salão de pedra, o bebezinho admite que aquele lugar é muito maior do que ele sequer conseguia imaginar. Totalmente exausto, o ex-dragão senta no chão, percebendo exatamente por que a guardiã não se preocupou em tentar detê-lo. O filhote deduz que por causa do seu tamanho minúsculo todos achavam que ele não conseguiria ir muito longe andando. Jogado no piso luxuoso, o pequeno aceita que nesse ritmo jamais vai conseguir cobrir muito terreno se não usar teletransporte. Nisso, um sorriso esperto surge no seu rosto ao lembrar que felizmente já tinha se preparado muito bem para esse tipo de situação. Recordando o poder da sua cuidadora, o ex-dragão revela que passou muito tempo analisando de perto o fluxo daquela magia. Relembrando perfeitamente os movimentos de Cristina, o bebê concentra sua mana negra imitando a mesma técnica espacial, sentindo a magia fluindo pelo covil inteiro. O protagonista percebe que a energia ao redor responde aos seus comandos perfeitamente. Com o poder dominado, o filhote olha em volta confiante, enquanto decide para qual lugar deveria se transportar primeiro. Encarando a pequena fada com deboche, ele a desafia mentalmente a tentar dedurar essa fuga impressionante para a guardiã. O pássaro pia animado, enquanto o ex-dragão salta para dentro do portal, avisando o espírito que agora já é tarde demais. Num piscar de olhos, a magia espacial é ativada, engolindo completamente o pequeno e o transferindo de lugar num instante. Saindo pelo outro lado da passagem, o bebezinho surge em queda livre bem no meio de uma linda paisagem montanhosa. Admirando o cenário natural, o protagonista fica deslumbrado, constatando que a área externa é exatamente como imaginava. Comparando os ambientes, ele reconhece que esse novo mundo é imensamente diferente de tudo o que viveu no seu passado. Porém, a sua profunda reflexão é bruscamente interrompida ao perceber que ainda está caindo rapidamente em direção ao solo. Notando a fênix batendo as asinhas acima dele, o ex-dragão agradece a ajuda, lembrando que escolheu surgir no ar de propósito. Infelizmente, o cálculo não foi dos melhores, e o bebezinho cai de cara numa pedra, gerando um impacto doloroso no chão. Esfregando a cabeça machucada, ele resmunga sobre a falta de altura, mas fica aliviado por trazer a ave e a fada em segurança. Ao olhar para o lado, o filhote nota que o espírito vigilante está girando desesperado e completamente em pânico com a situação. Sem entender o desespero alheio, o protagonista se questiona o motivo de tanto alarde, já que a cuidadora usa a magia sem esforço. Nesse momento, uma dúvida cruza sua mente, ao analisar se essa facilidade absurda seria algo comum para outros filhotes. Observando o estado abatido do ser mágico, o pequeno deduz que a loira jamais teria deixado apenas uma babá se aquilo fosse normal. Tomado pela preocupação, o ex-dragão entra em desespero, imaginando se ainda existe alguma forma de consertar esse erro terrível. Suando frio, ele tenta se acalmar, querendo entender se realizar um teletransporte perfeito é algo tão chocante assim no momento. O filhote junta as peças rapidamente, confirmando que se todo recém-nascido pudesse fazer isso, a segurança seria muito maior. Encarando a fada paralisada de choque, ele finalmente compreende a gravidade colossal da sua pequena demonstração de poder. Tentando não entrar em pânico, o bebezinho se vira para trás, buscando se convencer de que a situação ainda pode ser controlada. Engolindo em seco, o protagonista solta um murmúrio preocupado, sentindo o enorme peso das próprias ações precipitadas. Logo a realidade bate e ele percebe que usou abertamente uma magia avançada na frente do espírito que vai dedurar tudo. Decidindo que pensar demais não vai ajudar em nada, o pequeno nota que a fênix está estranhamente muito quieta debaixo dele. Abaixando a cabeça para verificar o animal, o ex-dragão é surpreendido quando a vizinha subitamente pula para a frente. Aproveitando a distração, o bebezinho resolve focar no que importa e começa a correr para explorar o local desconhecido.
Correndo livremente pela campina verde, o filhote persegue alegremente o passarinho e a fada, sentindo a brisa fresca no rosto. Num salto ágil por cima de um riacho cristalino. O protagonista se maravilha observando os peixes nadando nas águas rasas. Desbravando a floresta densa, o ex-dragão caminha equilibrado sobre um tronco caído, acompanhado de perto pelos novos companheiros. Ao encontrar uma clareira iluminada, o pequeno estica os braços na direção do sol, sentindo um grande alívio por estar ao ar livre. Afastando as folhagens espessas com as patas, o filhote coloca a cabeça para fora, soltando um pequeno grito de enorme empolgação. A avezinha salta logo atrás dele, enquanto o protagonista se depara com uma vista impressionante da imensa cadeia de montanhas. Escondido no meio da vegetação alta, o bebezinho analisa a geografia, revelando que subiu na árvore para localizar o covil da guardiã. Observando atentamente o pico iluminado, ele consegue identificar exatamente onde fica o lar luxuoso que acabou de abandonar. Admirando a estrutura imponente, o ex-dragão confessa que nunca tinha visto a verdadeira forma de um covil pelo lado de fora. Ele nota que quantidades gigantescas de mana circundam a área, demonstrando que o local inteiro se fundiu com a natureza. Satisfeito com a sua grande descoberta geográfica, o pequeno se vira sentindo que já explorou o suficiente pela floresta. Acenando com a pata para os companheiros, o protagonista decide que é o momento ideal para iniciar o caminho de volta. Observando a fada, o filhote tenta bolar uma desculpa mentindo que não perdeu o seu espírito vigilante apesar do erro com a magia. Caminhando com bastante orgulho, o bebezinho imagina que exibir esse talento absurdo para o teletransporte renderá bons frutos. Cheio de si, ele tem certeza de que a loira vai cobri-lo de elogios pela sua suposta sabedoria e incrível autocontrole mágico. Nos seus delírios, o ex-dragão se vê sendo bem alimentado, acreditando que a cuidadora vai focá-lo num treinamento real. Sorrindo confiante, o pequeno só espera conseguir manter a atuação, sob controle para não levantar suspeitas desnecessárias na mulher. Desfilando tranquilamente pela mata fechada, ele conclui que tudo vai ocorrer de forma extremamente perfeita e sem imprevistos. Porém, subitamente o protagonista congela no lugar, quando seu nariz capta um aroma maravilhosamente familiar pairando no ar. Farejando freneticamente as correntes de vento, o bebezinho se vira de um lado para o outro na tentativa de rastrear a origem do cheiro. Com os olhos brilhando de intensa emoção, ele arregala as pupilas ao reconhecer exatamente a essência daquele aroma poderoso. Pulando sem hesitar no meio de um arbusto espinhoso, o ex-dragão anuncia vitorioso que finalmente encontrou seu grande alvo. Diante dele repousa uma raríssima planta com frutos vermelhos que o pequeno imediatamente identifica como uma semente celestial. Babando de pura fome, o protagonista fica hipnotizado pela aura mágica, confirmando que a energia do item está num nível absurdo. Totalmente focado na iguaria, o filhote prevê que engolir aquela fruta será crucial para recuperar muito do seu poder original. Sem conseguir resistir à tentação, o bebezinho estica a sua pequena pata pronto para arrancar a refeição direto da terra. Mas antes que consiga tocar no alvo, o espírito vigilante entra na frente de braços abertos, barrando completamente a passagem. Flutuando protetora, a fada balança o dedinho em negação, deixando muito claro que o pequeno é estritamente proibido de comer aquilo. Recuando com raiva, o ex-dragão range, os dentes totalmente revoltado com a audácia daquela babá em impedir a sua alimentação. Irritado com a intromissão, o protagonista se prepara para avançar, achando extremamente frustrante lidar com um obstáculo luminoso. Nesse momento exato, a Fênix salta na frente assumindo uma postura protetora, com um olhar feroz em defesa da sua figura materna. Num ataque surpresa implacável, a avezinha acerta a fada em cheio, enquanto o bebezinho vibra de alegria com a eficácia do companheiro. Aproveitando a brecha perfeita criada pela distração, o filhote dá um bote certeiro, abocanhando o galho do ginseng celestial. Com as bochechas lotadas, ele engasga notando que a planta é enorme demais, mas decide mastigar rapidamente para devorar tudo. Mastigando com dificuldade, o bebezinho tenta engolir a planta mágica gigante de uma vez só. Sentindo a raiz descendo pela garganta, ele deduz que se já está na boca, a situação está totalmente sob controle. Porém, o corpo dele reage imediatamente e o pequeno começa a sofrer espasmos, soltando faíscas sem entender nada. Tomado por uma energia incontrolável, o filhote entra em desespero, enquanto uma magia caótica explode ao seu redor. Com a visão embaçada, a consciência dele começa a falhar e o ex-dragão percebe que cometeu um erro terrível. A avezinha para de repente completamente confusa ao ouvir o protagonista engasgando logo atrás dela. Vendo o amiguinho desabar no chão, a Fênix entra em pânico e começa a piar desesperada chamando por ele. Lutando para se manter acordado, o pequeno xinga a situação, notando que aquela não era a semente celestial que esperava.
Antes de apagar completamente, ele lamenta o fato de ter arrastado a babá e o passarinho parece enrascada mortal. Nisso, uma forte correnteza de magia verde começa a girar ao redor do corpinho desmaiado, curando a área. Pelo meio dos ventos misteriosos, passos lentos se aproximam do local onde o filhote caiu. Usando uma magia suave, a figura encapuzada levanta o bebezinho e os acompanhantes do chão com muita facilidade. Pega totalmente de surpresa, a avezinha solta um pio confuso, enquanto flutua indefesa pelo ar ao lado da fada. Controlando as correntes de ar, o estranho encapuzado analisa a situação com um olhar sereno e muito focado. Sem perder tempo, o indivíduo misterioso vira as costas e leva o trio flutuante floresta adentro para salvá-los. Com um movimento cuidadoso, o estranho começa a abrir as vestes do seu manto protetor. Usando a sua energia pura, ele faz uma pequena pílula brilhante flutuar em direção ao rosto do filhote. O medicamento mágico entra diretamente na boca do ex-dragão, que continua totalmente apagado. Sem resistir, o bebezinho engole a pílula, enquanto seu corpo absorve a cura instantaneamente. Com a energia verde se dissipando, o corpinho do protagonista começa a descer suavemente em direção ao solo. Recobrando os sentidos aos poucos, ele abre os olhos confuso, querendo entender o que acabou de acontecer. Com a visão embaçada, o pequeno tenta identificar a figura encapuzada que se afasta lentamente pela floresta. Mas sentindo a sua força e consciência ainda muito fracas, ele não consegue fazer nada para impedir a partida do estranho. Assim que o filhote encosta na grama em segurança, a avezinha corre aliviada na sua direção. A fênix pula de alegria esfregando o rosto nele, enquanto o ex-dragão pede um segundo para tentar processar tudo. Totalmente exausto, ele pede que o amiguinho não chore, revelando que só precisa de um breve momento de descanso. Longe dali, pelo imenso salão dourado, passos firmes ecoam, enquanto a guardiã caminha tranquilamente. A loira para e cumprimenta o seu convidado, notando que já faz muito tempo desde o último encontro deles. Diante dela, um imponente dragão vermelho a encara fixamente, chamando-a pelo nome com uma voz extremamente grave. Concordando com a afirmação, o dragão monstruoso confirma que a ausência realmente foi bem longa. Mantendo a compostura Cristina, comenta sobre a visita inesperada do líder dos dragões dourados no seu covil. Notando a quebra de etiqueta, ela deduz que o homem já sabe exatamente qual será a resposta para sua proposta. Diante do líder agora em forma humana, a guardiã avisa que espera que esse assunto valha o seu precioso tempo. O visitante se desculpa pela falta de modos, admitindo ser um tema delicado, enquanto elogia a educação impecável dela. Indo direto ao ponto, o líder ruivo revela que tem total conhecimento do nascimento de um filhote de dragão negro. Pega de surpresa, a loira trava por um instante, afirmando que ainda não havia reportado isso ao Lorde Supremo. Acomodando-se de forma folgada no trono, o visitante questiona o motivo dela não ter procurado a ele primeiro. Tentando se justificar, a guardiã defende que o bebezinho ainda é jovem demais para qualquer tipo de apresentação oficial. Ela argumenta que o pequeno dragão precisa de um ambiente pacífico para crescer de forma saudável. Idealizando um futuro tranquilo, a mulher explica que o filhote deve ganhar experiência e formar a própria personalidade. Com um olhar determinado, ela pede que Darwin apoie a criança e mantenha o Lorde afastado dessa situação. Analisando o pedido audacioso, o ruivo questiona se esse garoto realmente vale todo esse esforço protetor. Como resposta, Cristina revela que o pequeno tem um poder imenso a ponto de ter revivido uma nova fênix sozinho. O visitante fica chocado, lembrando que a geração atual da ave ainda não acabou, o que torna o feito extraordinário. Batendo o punho na cadeira, ele percebe que se o Lorde descobrir isso, fará uma lavagem cerebral para usar o filhote. Com uma postura sombria, o ruivo afirma que caso a criança seja vista como uma ameaça, o Lorde tentará matá-la sem hesitar. Voltando a sorrir, Darwin elogia a esperteza da guardiã, sabendo que ela fez o pedido com a certeza de que ele não recusaria. A loira mantém um sorriso gentil, respondendo que apenas confiou na capacidade dele de fazer uma escolha sábia. Já caminhando para a saída, o líder reflete que seria muito vantajoso criar laços entre o dragão negro e o seu próprio herdeiro. Prometendo enviar o seu filho para ajudar no treinamento, Darwin se despede enquanto Cristina agradece profundamente. Acenando de costas, o ruivo vai embora satisfeito, afirmando que a conversa deles foi extremamente proveitosa. Sozinha no salão, a mulher começa a andar, imaginando a expressão furiosa que o Lorde arrogante fará quando descobrir tudo. Contemplando a paisagem externa, ela celebra o fato de que finalmente as coisas não sairão como aquele ditador deseja. No entanto, com o olhar afiado, ela avisa mentalmente que os planos espertinhos de Darwin também não funcionarão. A loira relembra que o único herdeiro do clã dos Dourados é conhecido por ter uma personalidade bem complicada.
Confiante na sua jogada, a guardiã conclui que juntar os dois jovens rebeldes trará grandes benefícios para ambos os lados. Apressando o passo, a mulher decide que já ficou tempo demais, longe e precisa retornar imediatamente para o berçário. Preocupada com a fome do bebezinho, ela planeja passar na cozinha para preparar uma refeição farta e deliciosa. Mas, de repente, a mulher congela no lugar completamente em choque ao sentir uma alteração absurda no ambiente. Tomada pelo pânico, ela reconhece o sinal mágico, temendo que o pior cenário possível tenha acabado de acontecer. Com os seus traços draconianos aparecendo devido ao nervosismo, a guardiã percebe que o filhote ativou um alerta de emergência. Sem pensar duas vezes, ela pisa firme no chão, canalizando toda a sua energia para agir o mais rápido possível. Num piscar de olhos, uma imensa magia espacial envolve o seu corpo, preparando o teletransporte imediato. Surgindo desesperada no meio da floresta, a mulher grita pelas crianças procurando pelo ex-dragão em todos os cantos. Ao vê-la pousar no chão, a vizinha corre aos prantos na sua direção com o coração batendo a 1000 por hora. Pegando o corpinho mole do bebezinho no colo, a loira questiona o que eles estavam fazendo fora do quarto de segurança. Trêmula de pavor, a pequena fada vigilante se aproxima carregando o resto da planta que causou todo aquele desastre. Encarando o item, a guardiã fica horrorizada ao perceber que o filhote devorou uma mandrágora letal crua. Ela explica mentalmente que, além de perigosa por natureza, a vegetação local absorveu uma quantia tóxica de pura mana. Observando o suor frio do pequeno, a loira não entende como um recém-nascido achou uma erva centenária tão poderosa. Nisso, a mulher fareja o ar ao redor, e logo descobre a origem da intervenção sentindo um aroma muito familiar. Reconhecendo a presença da jovem dragoa, Risa Guardiã pondera que esse contato não foi o ideal para o segredo deles. Apesar disso, ela solta um longo suspiro de alívio, admitindo que a interferência curativa da jovem foi uma verdadeira bênção. Abraçando o bebezinho com força, a mulher se culpa pelo erro, achando que a vigilância da fada seria mais do que suficiente. Chocada com as habilidades do protagonista, ela se maravilha pelo fato dele ter feito um teletransporte perfeito, só para comer mato. Acordando aos poucos, o ex-dragão escuta uma voz familiar chamando-o de encrenqueiro. Chocado ao reconhecer o tom, ele abre os olhos e vê Cristina, perguntando se o pequeno já se sente melhor. Chorando bastante, a loira abraça o filhote com força e pede desculpas, afirmando que deveria ter sido mais cuidadosa. Esmagado contra ela, o protagonista percebe que a cuidadora se importa demais, mas entende que o susto foi grande. Ouvindo o coração da mulher bater acelerado, o bebezinho se desculpa mentalmente por ter agido por conta própria. A guardiã continua com os olhos marejados, ainda muito abalada com a situação. Mas calma, ela avisa que eles precisam voltar, pois o corpinho deles sofreu muito dano. O filhote fica envolto por uma aura mágica, recuperando as energias aos poucos. Ele reflete que sofreu ferimentos internos por causa da energia caótica, mas celebra o fato de continuar vivo. Encarando a mandrágora, o pequeno conclui que as aparências enganam e que esse é um mundo completamente diferente. Com isso, ele decide que precisará ser infinitamente mais cuidadoso a partir de agora. Focando a sua mana, o protagonista deixa as reflexões para depois e decide absorver toda aquela energia que engoliu. Nisso, ele escuta um tremor suave, vindo de algo felpudo bem ao seu lado. Confuso com o som repentino, o ex-dragão vira a cabeça para entender o que está acontecendo. Ele encontra a Fênix chorando sem parar e acha toda aquela cena bastante cômica. Dando tapinhas nas costas do passarinho, o filhote nota que o companheiro chorou o tempo todo. Tentando consolar a ave, ele garante que foi apenas uma dor de estômago sem importância. Olhando para os dois, o ex-dragão se emociona ao ver pessoas sofrendo por ele algo que nunca teve na vida passada. Um pouco corado, o bebezinho admite para si mesmo que ser amado não é uma sensação nada ruim. Subitamente, o olhar dele é atraído por uma luz estranha piscando. A Fênix também percebe a claridade e solta um pio de surpresa. O protagonista sente algo subindo pela garganta e engole seco, tentando entender do que se trata. Ficando de pé, ele fica surpreso ao identificar que aquilo é pura energia de purificação. Confuso, ele engole novamente, questionando como aquele poder foi parar ali. Com o peito brilhando intensamente pequeno, tem a confirmação absoluta de que está sendo purificado. Ele tosse levemente, sentindo a magia agir no seu sistema interno. Analisando a magia, o ex-dragão percebe que a água purificada agiu como um antídoto perfeito para o veneno. Muito empolgado, ele nota que além da cura, uma forte energia de fogo se infiltrou diretamente no seu núcleo. Olhando para a avezinha, o filhote conclui que aquele carinha foi a origem de tudo isso. Esfregando o rosto na Fênix,
O protagonista elogia o companheiro, notando que ele é muito mais útil do que imaginava. De volta ao quarto espaçoso, Cristina se aproxima, perguntando se o filhote conseguiu descansar bem. Ele responde animado, enquanto a mulher comenta que apesar dele parecer bem, o susto foi gigantesco. Pegando o bebezinho no colo, ela explica que a planta só fez mal, porque ele ainda é um recém-nascido. Abraçando o ex-dragão, a loira garante que quando ele crescer uma mandrágora não será absolutamente nada. Com um olhar carregado de afeto, a guardiã chama o pequeno de sua doce criança. Em pensamentos, ela ainda acha difícil acreditar que um bebê conseguiu usar magia de teletransporte. Colocando o filhote no chão, ela nota que a taxa de recuperação dele também não tem precedentes na história. A mulher percebe que a criança é excepcional demais, e imagina o perigo se o Lorde descobrir a verdade. Encarando o protagonista fixamente, ela pondera sobre o risco iminente que eles correm. Notando a expressão tensa da cuidadora, o pequeno fica confuso com tamanha seriedade. Suando frio, ele teme ter levantado suspeitas e planeja usar a Fênix como desculpa esfarrapada se for pressionado. Interrompendo o silêncio, a loira chama pelo filhote com uma voz muito serena. Com bastante delicadeza, ela segura a patinha do bebezinho. Sem rodeios, a guardiã anuncia que vai lançar a magia de herança nele. Inclinando a cabeça, o protagonista fica sem entender absolutamente nada do que ela acabou de dizer. A magia de herança é um feitiço ancestral criado pelos deuses para os seres inteligentes do mundo. É um conceito que implanta o conhecimento puro de um dragão, permitindo ao receptor ganhar novas habilidades. Porém, o poder depende da mente do alvo, colocando um peso esmagador sobre o mero filhote. O aspecto mais aterrorizante é que as ideologias distorcidas do conjurador também podem ser repassadas no processo. A guardiã explica que por isso poucos usam a técnica e que existe uma restrição extremamente poderosa. Ela revela que a magia só pode ser feita uma vez na vida e pergunta se o pequeno confia nela. Muito séria, a loira avisa que o feitiço é tão doloroso e perigoso quanto é poderoso. Além de tudo, o filhote terá que entregar a sua vida inteiramente nas mãos dela. Abaixando o olhar, a mulher confessa os seus verdadeiros sentimentos. Ela admite que queria deixá-lo ter uma infância normal e livre de preocupações. A cuidadora lamenta, pois desejava apenas vê-lo brincando e sendo feliz. Sentada no chão, ela explica que existem coisas que só podem ser vividas enquanto se é jovem. O ex-dragão escuta o desabafo em total silêncio, compreendendo o peso da situação. Pela sua vida passada, o protagonista sabe muito bem o quão incrível é a consideração e o calor dessa mulher. Ele reconhece que muitas vezes a vida real consegue ser infinitamente mais cruel do que se espera. Coisas brilhantes como a inocência infantil são facilmente esmagadas pelas duras prioridades da realidade. Quando se percebe o quão preciosas elas eram, o recipiente da infância já está velho e despedaçado. Mesmo querendo protegê-lo, a guardiã tomou essa difícil decisão pensando apenas no bem do filhote. Diante disso, o protagonista decide que o mínimo que pode fazer é suportar a dor e concorda com a magia. Alguns dias se passam, e o enorme quarto se ilumina com poderosos círculos mágicos dourados. A loira caminha tranquilamente em direção ao centro da complexa formação mágica. Ela pisa firme, assumindo a sua posição para iniciar o grande ritual de herança. O bebezinho sente um calafrio percorrer o seu corpo ao notar a mudança no ambiente. Mesmo estando longe, o ex-dragão consegue sentir a intensidade absurda da mana da mulher contra sua pele. Acariciando o filhote, a cuidadora pede que ele fique calmo e não fique muito nervoso. Preparando-se para o feitiço, ela respira fundo, concentrando todo o seu imenso poder. Brilhando como o sol, a mulher invoca a magia sob o seu verdadeiro nome, Cristina Arcádia. O pequeno assiste hipnotizado enquanto ela declara que entregará a sua vida e memórias. Estendendo a mão através dos anéis mágicos, a dragoa dourada passa o seu legado diretamente para a criança. Pego de surpresa pelo impacto, o protagonista regala os olhos sentindo o poder invadir o seu ser. O protagonista se prepara para o impacto, avisando a si mesmo que a carga de magia finalmente chegou. Nisso, uma onda brutal atinge o seu pequeno corpo, fazendo-o soltar um grito de agonia. Ele sente como se um arquivo gigantesco de informações estivesse sendo despejado à força direto no seu cérebro. Aguentando a dor infernal, o filhote entende que precisa suportar, pois todo esse poder será dele se resistir. Com muita determinação, o ex-dragão exige que a herança entregue a carga completa de conhecimento. Logo após o pico de energia, o bebezinho cambaleia exausto enquanto escuta a guardiã perguntar com a voz fraca se ele está bem. Sem forças, o pequeno desaba no chão, fazendo a mulher correr afobada na sua direção. Desesperada, a loira abraça o corpinho, implorando para que a sua criança acorde logo.
A cuidadora tosse de cansaço chamando pelo filhote enquanto demonstra estar fisicamente esgotada após o ritual. Aos poucos, o protagonista recupera a consciência e estica a patinha tocando o rosto da mulher para chamá-la pelo nome.